Carta à igreja de Pérgamo. Nós já estamos no terceiro estudo das cartas à igreja, às igrejas do Apocalipse. Nós já tivemos a oportunidade de estar ouvindo nos domingos anteriores a carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, lembrando que isso é Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a igreja, revelação de Jesus Cristo, o Jesus Cristo como ele é só mostrado no Apocalipse, o Jesus Cristo todo-poderoso, aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele é mostrado dessa maneira no Apocalipse. Ele não é mostrado no Apocalipse como um servo sofredor, mas ele é mostrado como o Filho do Deus todo-poderoso que há de vir julgar a terra, o Filho do Deus todo-poderoso, aquele que tem as igrejas em suas mãos, aquele que não dorme, aquele que está do lado do povo de Deus, sempre julgando o povo de Deus, sempre colocando o povo de Deus a trabalhar para o Senhor nosso Deus. Por isso que essa carta à igreja de Pérgamo, ela começa já no versículo 12 dizendo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aquele que tem a espada aguda, a espada de 2 gumes, aquela espada que corta de um lado e corta de outro. Essa espada é uma espada usada por guerreiros, não é uma espada para você passar manteiga no pão, para você fazer churrasco. Não é esse tipo de facão. Também não é aquele facão de fazer aquela picada no meio do mato, né? Para fazer caminhada no meio do mato, aquilo que você vai cortando, vai fazendo roça. Não é foice, não. Essa é uma espada aguda de 2 fios. A gente entender um pouco o que é isso. É a espada que aqueles guerreiros da antiguidade eles usavam. Provavelmente você já viu algum filme onde tinham aqueles guerreiros, aqueles, né, como o Lancelot, né, ou como outros guerreiros, né, aqueles filmes épicos onde tem aqueles guerreiros com aquelas espadas enormes, e ele tem aquelas espadas que são espadas de 2 fios. Né, espadas por quê? Porque vai de um lado para o outro e tanto corta, tanto de um lado quanto de outro. Mas aquela espada, ela tem um significado muito grande. Porque a espada de 2 fios, ela tem o significado e mostra Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela mostra o que é uma espada de 2 gumes. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. A carta aos Hebreus, ela explica o que é esta espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, meus irmãos, aqui diz que Jesus Cristo é aquele que possui esta palavra que só ela tem o poder de entrar dentro do coração das pessoas, e ela é apta para discernir, para mostrar. Por isso que Jesus Cristo, ele é aquele que tem a palavra de Deus. Aliás, ele é a própria palavra de Deus encarnada. João capítulo 1 diz que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus encarnado. Aquela palavra de Deus, o porta-voz de Deus, ele é esta palavra de Deus encarnada. Este é Jesus Cristo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela expõe as nossas vidas. A palavra de Deus, ela impacta as nossas vidas de uma maneira tal que nós, quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós não podemos mais esconder coisa alguma. E é interessante porque o ser humano, ele tende sempre a esconder alguma coisa. Nós, como seres humanos, nós temos sempre a tendência de esconder aquilo que é errado em nossas vidas. Todo ser humano, ele tem essa tendência, né? Tenho certeza que se você tem alguma coisa que não é muito certo na sua vida, você não fica falando, né, aqui na igreja, você não levanta em voz alta e fala: olha, eu tenho um problema na minha vida, e esse é o problema que eu tenho na minha vida, essas coisas sujas que eu tenho na minha vida. A gente tem a tendência sempre a estar escondendo algumas coisas. Temos a tendência a esconder. A sabedoria humana, ela quer esconder aquilo que não é certo. E isso é comum, né? Até esses dias eu estava escutando um consultor empresarial e ele estava dizendo que tem certas coisas que a gente não precisa dizer na entrevista de emprego, né? Por exemplo, se você tem algum problema de saúde muito grave, né? Numa entrevista de emprego ele dizia: olha, você não precisa dizer isso, né? Daí você tem que dizer para o médico que vai, né, te consultar, mas daí você não precisa ficar dizendo.
né? Ou seja, a sabedoria humana, ela quer esconder as coisas, mas, meus irmãos, a palavra de Deus não. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, ela quer expor as coisas. Ela quer expor as coisas. Ela não é de esconder. A palavra de Deus, meus irmãos, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós não conseguimos mais esconder as coisas. Por isso que Jesus Cristo, Ele é aquele que tem essa espada. Ele tem essa espada que expõe, que julga. É interessante quando nós vemos a vida e obra de Jesus Cristo, sempre quando Ele chegava diante de alguém, Ele tinha essa espada. Ele exprimia, Ele ia direto na ferida. Ele sabia qual era o verdadeiro problema. E, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele sabe verdadeiramente qual é o meu e qual é o seu problema. E você pode até falar: pastor, eu não tenho problema. Eu tenho certeza que você está escondendo alguma coisa. Você pode falar: puxa vida, eu sou a pessoa mais santa. E talvez você queira demonstrar isso também, né? E graças a Deus, porque na igreja é assim também. Já pensou se a gente chegasse e viesse aqui? Mas às vezes, pena que nós somos assim. Porque o ser humano deveria, pelo menos na igreja, reconhecer algumas coisas. E nós, na igreja, nós deveríamos pelo menos entender esse aspecto de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, o que Ele está querendo trazer para nós, não é que nós venhamos a esconder as coisas. Se nós escondemos o que há de ruim em nossas vidas, e quando nós chegamos na igreja, nós queremos sempre expor aquilo que é bom, mostrar para os outros que nós estamos muito bem, que tudo sempre vai muito bem, isso não é o verdadeiro cristianismo. Jesus Cristo, Ele é aquele que Ele quer colocar a espada, e Ele quer discernir entre a junta e a medula, né? Lá onde é a parte mais difícil de você arrancar do ser humano. Não sei se você sabe que a junta, né? A junta e a medula é aquela parte do osso, né? Que não sei se você já tentou destrinchar, né? Alguma galinha, se você tentou destrinchar ou alguma coxa de boi. Quem já tentou destrinchar sabe como é difícil essa parte. É a parte mais complicada, a parte onde você tem todas as cartilagens, elas são juntas e elas ficam lá escondidas de um jeito que a gente não consegue abrir, só com uma espada muito afiada. E Jesus Cristo é isso que Ele faz nas nossas vidas. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que conhece as nossas vidas, é aquele que não passa a mão nas nossas cabeças dizendo está tudo bem, quando na verdade nós sabemos que tem coisas que ainda precisamos consertar em nossas vidas. Jesus Cristo é esse que tem essa espada, e mais ainda, Jesus Cristo é aquele que tem a espada porque Ele é guerreiro. Ele não vem com... Ele já veio quando Ele veio na primeira vinda, Ele veio com palavras mansas, mas agora Ele vem com cetro de ferro, e Ele vem para julgar. Jesus Cristo é aquele que tem, e nós vemos nessa introdução à igreja de Pérgamo, Jesus Cristo sendo este que tem esta espada em suas mãos, Ele que luta com a palavra de Deus. Meus irmãos, isso serve para nós aprendermos também, que nós temos que lutar com a palavra de Deus. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é com as nossas forças, mas as nossas lutas nós devemos lutar com a palavra de Deus. Nós devemos aprender a usar a palavra de Deus em nossas vidas, recitar a palavra de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante que o crente aprenda. Nós na Escola Bíblica Dominical estamos aprendendo o livro de Deuteronômio, e hoje nós aprendemos também mais um versículo que Jesus Cristo usou lá na tentação, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós entendemos um pouco, mas é preciso que você aprenda a palavra de Deus, é preciso que você leia a palavra de Deus, é preciso que nós venhamos a utilizar a palavra de Deus. Ela é a espada, a única arma que o crente tem é a espada. A palavra de Deus diz nas cartas de Paulo que nós temos vários instrumentos de guerra, mas todos eles são de defesa. É capacete, é escudo, é sandália, couraça, né? Tudo isso são equipamentos de defesa, mas somente um equipamento foi dado, que é um equipamento de ataque, e esse é a palavra de Deus. Tem muito crente aí tomando do diabo porque não usa a palavra de Deus, e nós devemos aprender com Jesus Cristo. Existem 3 coisas que a igreja de Pérgamo, na verdade muitas coisas, esta carta a igreja de Pérgamo nos ensinou. Eu separei 3 pontos aqui de reflexão nessa noite, para nós estarmos refletindo se as nossas vidas estão conforme Jesus Cristo Ele deseja, né? Em primeiro lugar, no versículo 13, quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras e onde você mora, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Interessante, esta é a única igreja
que foi plantada no quintal da casa do diabo. Uma igreja que vivia no lugar onde Satanás habitava, onde Satanás tinha o seu trono. Uma igreja que estava num lugar, imagine um lugar ímpio. Esse é o lugar campeão de impiedade, o lugar onde Satanás habita. E aliás é interessante que Satanás habita na terra. A gente às vezes tem aquela ideia que Satanás está lá no inferno, sentado naquele trono, pegando fogo, aquele tridente na mão, né? Que Satanás está morando lá no inferno. Não, olha, Satanás está aqui na terra e ele está agindo. E a palavra de Deus diz que ele está agindo e cada dia ele está agindo mais, porque ele sabe que está acabando o tempo dele. A palavra de Deus diz que ele está na terra, que ele está ao redor dos crentes, tentando roubar, tentando matar, tentando destruir. É isso que Satanás está fazendo. Ele não está lá no inferno, não, ele está ativo aqui na terra. E essa igreja, ela foi colocada no lugar onde o diabo, onde Satanás habita. E é interessante que, refletindo um pouco sobre esse versículo, me fez ver algumas coisas. Em primeiro lugar, é que o que Cristo espera de um crente que mora no lugar onde Satanás habita. Ou seja, o que Cristo espera de alguém que vive em um lugar ímpio. O que Cristo espera de mim e de você, que moramos talvez num bairro onde a impiedade impera. Talvez eu e você que trabalhemos em setores onde a impiedade ela impera. Talvez trabalhemos em empresas que são sujas. Talvez eu tenha um chefe que me subjugue eu a trabalhar sempre em sujeira. Talvez eu ter uma vizinhança impura, uma vizinhança que é tomada pelo diabo. E o que Cristo espera de mim? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Jesus, ele não abre margem para que nós tenhamos desculpa para fazer o que é errado. Jesus, ele em nenhum aspecto, nesta carta à igreja de Pérgamo, ele fala assim: olha, eu sei que você habita num lugar muito impuro, eu sei como é difícil você ser crente no lugar onde você está. E eu até entendo que você caia de vez em quando. Não, de jeito nenhum. Jesus Cristo, ele não espera isso dos crentes, daqueles que são seus discípulos. Jesus Cristo, ele espera a santidade dos crentes. Jesus Cristo não espera que aquele que fala: tudo bem, eu trabalho numa empresa que é impura, então Jesus vai entender se vez por outra eu também tiver que fazer alguma coisa errada. Não! Jesus Cristo, ele não espera isso dos seus filhos. Deus, ele não espera isso dos seus filhos, pelo contrário, ele valoriza. Veja o que ele diz: olha, eu sei, eu conheço, e eu sei que você não negou a minha fé, eu sei que você retém o meu nome, que você zela pelo meu nome. E meus irmãos, nós não podemos dar desculpas para fazer coisas erradas, sendo que essa desculpa é o lugar e o meio onde nós estamos. Por mais que você viva numa casa que você pode dizer: pastor, você não sabe a minha casa como que é, meu pai é um alcoólatra, minha mãe é uma drogada, eu vim de avós, uma família destruída, e eu estou carregando isso em minhas vidas. Ora, isso não é desculpa para nós fazermos coisas erradas. Isso diante de Deus não é uma desculpa. Nós, por mais que vivamos num lugar de impiedade, onde reina a impiedade, Jesus Cristo, ele espera a fidelidade dos crentes. Jesus Cristo, ele espera que nós venhamos a reter e não negar nunca a fé em Jesus Cristo, que nós venhamos a reter o nome e levar sempre o nome de Deus. A verdade e a pergunta que surge a partir disso é: qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar em sermos filhos de Deus em lugares onde reina a impiedade? Qual é o preço que eu e você estamos dispostos a pagar para que possamos brilhar a luz de Jesus Cristo? Qual é o preço que eu e você estamos dispostos a pagar para que o mundo conheça a verdade e essa verdade venha libertar essas pessoas? Será que estamos dispostos a ouvir palavras torpes das pessoas ou ouvir zombarias? Será que estamos dispostos a termos que mudar de endereço? Será que estamos dispostos a perder os nossos empregos? Será que estamos dispostos, até como Antipas fez, derramar o seu próprio sangue
Antipas, que foi uma fiel testemunha de Jesus Cristo, ele foi morto. Um homem que foi mártir da igreja de Pérgamo. Será que nós estamos dispostos? Será que nós, nesses últimos tempos, estamos dispostos a pagar o preço de sermos chamados filhos de Deus? Nós queremos ser filhos de Deus, e a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas até quanto estamos dispostos a sermos fiéis a este nome? Eu não sei se você tem sido fiel, mas Jesus Cristo, Ele espera fidelidade de mim e de você. Jesus Cristo não espera nada disso, não espera nem uma desculpa. Nós devemos estar dispostos a sofrer por Jesus Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 35 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Meus irmãos, se nós estivermos dispostos a perder qualquer coisa em nome de Jesus, nós devemos saber e devemos sempre nos lembrar que a nossa perda, ela pode ser momentânea. A nossa perda, ela pode ser momentânea. O nosso sofrimento, ele pode ser momentâneo. Mas nada se compara a nós sermos confessados pelo Filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quem confessar a Jesus Cristo o confessará diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que negar a Jesus Cristo, Jesus também o negará. E não vai existir alegria maior de um dia eu e você poder termos os nossos nomes confessados por Jesus Cristo. Jesus Cristo chamar você pelo seu nome e confessar você diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e diante de todos os anjos dizer: este é uma fiel testemunha. Este homem, esta mulher foi uma fiel testemunha. Ele sofreu pelo meu nome. Este é digno de entrar no reino de Deus. Ah, meus irmãos, não vai existir alegria maior de o Deus Todo-Poderoso me chamar pelo meu nome. Mas precisamos estar dispostos a pagar o preço. Precisamos estar dispostos a pagar, seja o que for, até que sangue nosso precise ser derramado sobre a terra, assim como o sangue de muitos inocentes já foi derramado. Ainda assim, nós devemos ser fiéis, e fiéis até a morte. Viver num lugar de impiedade não é uma desculpa para nós fazermos coisas erradas. Nós devemos ser fiéis a Deus. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção dessa igreja de Pérgamo. Existe ainda uma segunda coisa, que está nos versículos 14 e 15. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A palavra de Deus conta em Números capítulo 22 até Números capítulo 25 a história de Balaão e de Balaque. Balaão, ele era um profeta, e ele era um profeta, e Balaque, ele era um rei, que queria destruir a Israel. Um rei que tinha medo de Israel, e ele queria destruir Israel. Então ele foi até Balaão e pediu para que Balaão, ele ofereceu um bom dinheiro àquele homem, falou: olha, pega esse dinheiro aqui, vai e roga aí uma praguinha aí em cima desse povo, aí, faz uma bênção, aquela bênção meio distorcida, roga uma praga em cima desse povo, Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a doutrina de Balaão é você fazer, e às vezes fazer uma coisa errada, mas talvez por dinheiro. E não é essa exatamente a doutrina de Balaão, mas muitas coisas a gente percebe na vida de Balaão que foi errada. A primeira coisa é essa: é você poder dizer qualquer coisa porque estão pagando você. A gente tem visto isso muito nas igrejas, pastores aí já se prostituindo porque querem receber um bom salário das suas igrejas, querem continuar, e nesse afã de querer ter as suas igrejas grandes, começam a falar coisas que às vezes não é a verdade. Mas Balaão, ele é um homem que ele tentou rogar essa praga, para o povo de Israel, e ele sempre tentava rogar uma maldição sobre o povo de Israel, mas sempre quando ele ia rogar a maldição, ele falava e saiu uma bênção. Ele tentou por 3 vezes, e sempre quando ele tentava falar uma maldição, saiu uma bênção. Ele não conseguia. Ele tentava amaldiçoar, mas
ele sempre, quando tentava amaldiçoar, aquilo se transformava em bênção na vida do povo de Israel. E a palavra de Deus, ela fala, né, daqui em Apocalipse, que essa doutrina de Balaão, né, que aconteceu que Balaão, ele não conseguiu rogar essa maldição, mas ele deu um conselho para Balaque. E ele falou o seguinte: olha, eu não consegui, mas sabe o que você faz? Pegue as mulheres do teu povo e comece a fazer com que essas mulheres se casem com os homens dos filhos de Israel. E foi isso que aconteceu, né? Todo o povo, as mulheres do povo de Balaque começaram a se prostituir com os filhos de Israel. Elas começaram a se dar em casamento para os filhos de Israel. E sabe o que começou a acontecer? Os filhos de Israel começaram a se casar com essas mulheres. E eles se casaram com essas mulheres, e esses homens começaram a adorar os deuses dessas mulheres. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, eles começaram a adorar o Deus dessas mulheres. E aí eles não serviam mais o Deus verdadeiro, e eles também viviam em imoralidade sexual também com essas mulheres. E o pecado, né, nesse pecado, diz lá em Números, na narrativa de Números, que 24 mil israelitas morreram. 24 mil morreram de uma praga. E porque existia pecado no meio do povo de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos nessa igreja de Pérgamo é que Jesus Cristo é aquele que não permite pecado no meio da igreja. Jesus Cristo é aquele que não permite pecado no meio da igreja. Jesus Cristo é aquele que caminha. Nós vimos nas outras narrativas, nas outras cartas, que diz que Jesus Cristo é aquele que passeia no meio dos candeeiros, ou seja, aquele que passeia no meio das igrejas. Ele conhece, ele tem a espada que é símbolo do conhecimento, no nosso mais profundo. Por isso que Jesus Cristo é aquele que expõe, que mostra. E o crente verdadeiro é aquele que expõe, que mostra, sabe que está errado e precisa mudar. Mas Jesus Cristo, ele não permite o pecado. E 2 pecados são tidos aqui nesses versículos 14 e 15. O primeiro pecado é o pecado da idolatria. Meus irmãos, viver na idolatria é provocar a ira de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele é um Deus zeloso. E viver na idolatria é provocar a ira de Deus, provocar o zelo de Deus. Deus, ele é um Deus paciente, misericordioso, mas ele é um Deus que ele vem contra aqueles que praticam o pecado, um Deus que não permite que os seus filhos vivam em pecado, um Deus que disciplina o filho que ama. Meus irmãos, viver na idolatria é provocar a ira de Deus. Existe um outro pecado ainda colocado, que é o pecado da imoralidade sexual. O pecado da imoralidade sexual, meus irmãos, a palavra de Deus diz que viver na imoralidade é estar fora da vontade de Deus. Viver uma vida imoral é estar fora da vontade de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão dos desejos da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, cada um de nós devemos nos santificar, devemos nos abster da imoralidade sexual. É muito interessante que eu estava lendo um livro chamado Homem ao Máximo, que o irmão Tiago me emprestou, muito obrigado, irmão. E eu convido a todos os homens a estarem lendo esse livro. E nesse livro, o autor, ele diz algo muito interessante com relação ao pecado sexual. A gente, no mundo moderno, a gente está trocando os nomes das coisas agora. A gente não tem mais a palavra pecado no nosso vocabulário. A gente tem problemas. A gente não tem pecado. Pastor, eu tenho um problema de relacionamento conjugal, sou casado, tenho um problema de relacionamento conjugal com outra esposa. A palavra de Deus não diz que nós temos problemas extraconjugais. A palavra de Deus diz que nós somos adúlteros. Pastor, eu tenho um problema com pornografia. Não, você não tem um problema com pornografia, você tem um pecado de imoralidade sexual na sua vida. Pastor, eu tenho um problema que eu e a minha namorada, nós tivemos ou estamos tendo um relacionamento sexual antes do casamento. Olha, você não tem um problema com essa namorada, você tem um pecado na sua vida.
Nós estamos tirando a palavra pecado do nosso vocabulário, meus irmãos. Nós estamos transformando as coisas que a palavra de Deus diz que é pecado em problemas. Ah, pastor, eu tenho um problema na minha vida. Isso se estende a outras áreas da nossa vida também. A gente fala, olha, eu tenho um probleminha aqui na minha vida, que eu sei que eu preciso arrumar, que eu sei que quando eu quiser eu vou arrumar, né? É o papo de bêbado, já viu? É o papo de bêbado. Fala, não, eu estou tomando mais uma aqui, mas eu sei que quando eu quiser parar, eu paro, né? Ou de fumante, não, estou fumando uma aqui, mas eu sei que o dia que eu quiser parar, eu paro. Para nada, não consegue. Nós começamos a dizer que nós temos problemas na nossa vida. Meus irmãos, não temos problemas, temos pecado. Enquanto nós não reconhecermos isso, enquanto nós como membros de igreja, nós não reconhecemos que temos pecado, e esse pecado ele é nocivo à igreja, ele impede o crescimento da igreja, ele impede a santidade no meio do povo de Deus. Eu gosto muito de Josué. Josué, ele fala, ele vira para o povo, quando existe pecado no meio do povo, ele fala, olha, se santifique, que amanhã você vai ver que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Nós precisamos nos santificar. Precisamos nos santificar. Esta é a vontade de Deus na vida da igreja. E algo que ainda está muito mais comum, né, é o problema da incompatibilidade de gênios, né? Isso para os casados, né? O casal vai, muito bonito, faz aquele casamento, bonito, belíssimo, né? Toda aquela pompa, convidados e padrinhos, né? Madrinhas com aqueles cabelos, né, todos presos, maquiagens. Quantos quilos de maquiagem não são gastos aos casamentos, não é verdade? E tanta coisa, e aí passam-se alguns anos, aí já separou, o que aconteceu? Ah, pastor, é incompatibilidade de gênio. Não deu certo, eu pensava de um jeito, ela pensava de outro. Eu gostava de preto, ela gostava de cor-de-rosa. Eu gostava de praia, ela gostava de campo. Não deu certo, a gente pensava muito diferente, a gente brigava muito, não deu certo, pastor. E aí sabe o que acontece? Vai lá, né? Ou às vezes acontece o contrário, né? O homem, né, bonitão, vai lá, dá um pé na sua esposa, deixa ela lá com seus 3 filhos, 4 filhos, e ela fica lá comendo pão que o diabo amassou, tentando sobreviver em dores, aflita, tentando sobreviver. E aí sabe o que o maridão faz? Né? Vai lá, se separa, vai lá, casa com uma bonitona lá de 25, né? Tudo em cima, toda bem maquiada, toda certinha. E aí fica feliz da vida, aí o bonitão fica feliz da vida. Muda de igreja, lógico que ele não vai ter coragem de entrar naquela igreja de novo, e vai para outra igreja e fala, glória a Deus, minha vida está uma bênção, pastor. E aí entra na igreja. É isso que acontece. E aí fica a mulher lá com seus 4 filhos, comendo pão que o diabo amassou, com seus 5 filhos. E aí tudo isso é problema de incompatibilidade de gênios. Quando a palavra de Deus diz que isso é adultério. E a palavra de Deus, ela fala que sexo fora do casamento é adultério. E o divórcio, a não ser por imoralidade sexual, e um novo casamento, ele se torna um adultério. Nós temos que dizer, meus irmãos, o que a palavra de Deus é, porque senão ficamos vivendo de fachada em nossas vidas. E o que Jesus Cristo ele não quer, e o grande ensino de Jesus para a igreja de Pérgamo é: pare de viver de fachada. A palavra Pérgamo, sabe o que significa a palavra Pérgamo? A palavra Pérgamo vem de 2 palavras. A palavra Perg, né, que vem de Burg também, né, que em alemão é muito tido como castelo, cidade, né, povoado. Né? Perg significa cidade, povoado. E Gamo, né, vem de gamia, de casamento. Então era a cidade do casamento. Cidade, né, onde se casavam as pessoas. Né? E tem algumas cidades, né, onde hoje o pessoal faz casamento, né? Lá em Las Vegas é muito conhecido, né, como a cidade do casamento. Vão os casais sempre lá. Eu tive oportunidade de passar em algumas dessas pequenas igrejinhas onde faz casamento relâmpago, né? Fala, quer casar comigo? Quero. Então vamos lá, casa, no mesmo dia já sai casado, né? É rápido o negócio. Mas isso é fachada. O lugar onde o diabo habita é imoralidade, né? Por fora aquele casamento bonito, né? Vem o casal bonito na igreja, está tudo muito bem,
Por fora está tudo ótimo, vem o casal, está tudo muito bem, né? Mas por dentro é imoralidade, é adultério. Meus irmãos, não é isso que Jesus ele espera da igreja. Não é isso, aquele que segura a espada de 2 gumes. Ele não é isso que ele quer. Ele não quer essa vida de fachada. Ele não quer que nós sejamos sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro que por fora é muito bonito, aquele mármore todo bem trabalhado, mas por dentro é coisa morta, coisa fedendo. Nós não podemos mais aturar isso na igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não atura isso na sua igreja. Homens e mulheres que são sepulcros caiados, que por fora está tudo muito bem, mas por dentro é aquela coisa podre, aquilo que precisa ser limpo. É preciso confissão, é preciso arrependimento. Versículo 16, Jesus diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos, é preciso confissão, é preciso arrependimento. É preciso buscar em Jesus Cristo a cura das nossas almas. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem a espada que liberta. Às vezes a gente olha aquele homem com a espada dizendo: esse homem vai me castigar. Ele vai castigar se nós não fizermos o que é certo. Mas é essa mesma espada que tem o poder para julgar, é essa mesma espada que liberta. Nós devemos conhecer a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Jesus Cristo ele vem para salvar a sua igreja do pecado. Ele quer salvar os seus filhos do pecado. Enquanto nós ficamos escondendo e vivendo as nossas vidas em pecado, seja pecado que for, seja imoralidade sexual, seja idolatria, Jesus Cristo ele tem o poder para nos libertar. Nós podemos ser libertos, nós podemos ser puros, nós podemos ser lavados com o sangue que nos purifica de todo pecado. Nós podemos ser limpos, nós podemos ter as nossas vestes brancas, podemos sim. Por mais que você tenha coisas ruins na sua vida, por mais que você esteja escondendo coisas na sua vida, por mais que esteja suja a sua vida por dentro, e o diabo ele fala, sabe o que o diabo fala? Olha, agora não tem mais jeito, tua vida já está no fundo do poço tão grande que agora, nem adianta você pedir perdão. E é isso que o diabo quer, viu, querido? Ele falou: nem pede perdão que eu sei que amanhã você vai pecar de novo. Não pede perdão porque eu sei que essa semana você vai cair, pisar de novo e se sujar de novo. Mas a palavra de Deus diz: se arrependa. Eu aprendi uma coisa muito interessante com relação ao arrependimento, porque a palavra de Deus ela ordena para nós nos arrependermos. Ela diz que nós devemos nos arrepender. E às vezes a gente fala, né? E eu tenho ouvido já pessoas falando: pastor, eu tento me arrepender, mas eu não consigo. E sabe que a gente está fazendo isso? A gente está blasfemando contra Deus. Porque é como se eu estivesse dizendo: Deus, o Senhor está me dizendo para eu me arrepender, mas eu não consigo. É culpa sua. Ou seja, o meu pecado é culpa do Senhor. Quando eu digo que eu não consigo me arrepender, eu estou dizendo que o pecado não é culpa minha. Quando eu digo eu não consigo me arrepender, eu estou vivendo, fazendo coisa errada e eu não consigo me arrepender, eu estou dizendo: esse pecado aqui que eu tenho não é culpa minha. Mas o pecado ele é sim culpa nossa. Enquanto nós não admitirmos que nós temos culpa e que nós precisamos nos arrepender, Jesus Cristo ele pode sim nos libertar. E quando nós viermos com coração quebrantado, por isso que eu gosto muito do texto de Joel capítulo 2, quando Deus, vamos abrir em Joel capítulo 2, um texto que eu meditei muito durante essa semana. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção.
em oferta de manjar e libação para o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós não rasgarmos as nossas vestes, né? Rasgar as vestes é símbolo de humilhação, né? Quantas pessoas vêm, se humilham, mas dentro do seu coração ainda não tem um coração verdadeiramente arrependido. É preciso verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender, buscar a Cristo. Esse é o segundo grande ensinamento que nós vemos na igreja de Pérgamo. Nós não podemos ter pecados escondidos em nossas vidas. Jesus, ele conhece. E Jesus é aquele que pede para que nós venhamos a nos arrepender. Ele ordena isso. Porque senão ele virá com a sua própria espada e ele julgará. Mas esse mesmo Jesus é aquele que tem o poder de nos libertar. E em terceiro e último lugar, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao vencedor, aquele que vencer. Meus irmãos, a igreja é feita de vencedores, não de perdedores. Você é mais do que vencedor. A igreja é feita de vencedores, não importa o que as outras pessoas venham falar de você. Talvez você tenha perdido em algumas coisas na vida, talvez você não conseguiu aquele concurso, passar naquele concurso que você tentou, naquele vestibular que você tentou. Talvez você não teve a mesma oportunidade, nem por isso você é um perdedor. Você é mais do que vencedor naquele que te chamou. E aos vencedores, mas por mais que nós tenhamos essa vitória, nós precisamos ser fiéis e fiéis até a morte. E esses vencedores, em primeiro lugar, Jesus diz que irá comer o maná escondido. Essa palavra maná, ela tem um significado bastante interessante, porque era o pão que caía, o pão do povo de Israel que caía no deserto. E o povo pegava aquele pedaço de que parecia pão, não era bem um pão, é um pedaço de coisa que caía do céu, e eles falavam, o que é isso? Tanto que a palavra maná, em hebraico, significa literalmente, o que é isso? Você está perguntando, o que é isso? O nome disso é que é isso? Se a gente fosse traduzir maná para português, ia chamar, que é isso? O que é isso? Isso é o que chamava maná. É uma coisa escondida, é uma coisa oculta, ninguém sabia o que era. Jesus Cristo, ele fala lá em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus Cristo, ele explica que ele é o pão que desce do céu. Jesus Cristo explica que ele é o maná. O verdadeiro pão que desce dos céus não foi o maná, não foi aquele pão que o povo de Israel comeu, mas é Jesus Cristo. O verdadeiro pão de Deus, aquilo que mata a nossa fome, aquilo que dá sentido à nossa vida, isso é Jesus Cristo. Aquilo que pode saciar a nossa vida, aquilo que pode tirar a nossa tristeza, aquilo que pode saciar a nossa vida, isso é Jesus Cristo. Outra coisa não pode saciar. Eu não sei se você está tentando preencher a tua vida com outras coisas. Eu não sei se você está tentando preencher a tua vida com outro tipo de alegrias. A gente pode ter alegria nesse mundo, mas é passageira. No fim de semana a gente está feliz, na segunda já tem que trabalhar cedo de novo. Já volta para a infelicidade. Vem a felicidade da sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, aí chega a segunda de novo, está triste. Essa vida de altos e baixos, mas Jesus Cristo é aquele que sacia. E é interessante, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós teremos acesso a esse maná escondido, a esse Cristo que ele é oculto de nós, a esse Cristo que ele está escondido de nós hoje, aquele Cristo que hoje está à destra do Pai. E quando a gente olha um pouco o livro de Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse diz que essa carta toda é uma revelação de Jesus Cristo à sua igreja. É Jesus Cristo querendo se revelar a mim e a você. Meus irmãos, Jesus, ele se revela à sua igreja. Jesus Cristo, ele quer se revelar a mim e a você. E sabe como que Jesus Cristo ele vai se manifestar a mim e a você? Quando nós guardarmos os mandamentos de Deus. João capítulo 14, versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós queremos a manifestação de Deus em nossas vidas, nós queremos que Jesus ele se revele em nossas vidas, mas não queremos seguir os mandamentos de Jesus. Jesus é o maná escondido. O céu é Jesus Cristo. O céu é ter acesso a Jesus Cristo. É interessante que eu não sei por que muitos crentes vão para o céu. Sinceramente. Porque muitos crentes não gostam de passar tempo com Jesus.
Porque o céu é Jesus. Eu gosto muito de uma música do Arautos do Rei que diz: o céu é Jesus, e onde Jesus estiver, o céu será ali. Meus irmãos, o céu é Jesus Cristo, é estar com Jesus. E tem gente que acha que vai para o céu, vai ficar na nuvem tocando harpinha. Não, o céu é viver com Cristo. Agora, se nós não temos prazer em viver com Cristo, o que nós vamos fazer no céu? Se eu não tenho prazer nessa vida de gastar o meu tempo em oração, de gastar o meu tempo me enchendo da palavra de Deus, se eu não tenho alegria nessa vida, o que eu vou fazer no céu? Na verdade, não estou querendo ir para o céu, estou querendo fugir do inferno. Tem crente que não está querendo ir para o céu, tem crente que está querendo fugir do inferno. Nós precisamos querer esse maná, precisamos saciar esse maná, precisamos ansiar por Jesus Cristo em nossas vidas. Ele é quem sacia a nossa sede. E aqui a palavra de Deus diz que Ele é quem vai nos saciar um dia. A palavra de Deus diz mesmo em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, quando Jesus diz que virão novos céus e nova terra, Ele diz que nunca mais nós teremos sede, nunca mais teremos fome, nunca mais passaremos por dificuldades. Ele enxugará de nossos rostos toda lágrima. E também ao que vencer, Jesus dará uma pedra branca com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Uma pedra branca com um novo nome. A pedra branca, ela tem alguns significados, né? No tribunal romano, aquela pessoa que fosse, toda pessoa que era julgada, se ela era inocentada, ela recebia uma pedra branca, né? Uma pessoa que fosse julgada, o inocente, ele recebia uma pedra branca, né? Jesus Cristo está querendo dizer isso. Olha, quem vencer, ele não vai passar por julgamento, ele vai ser inocentado no seu reino. Por mais que se saiba que nós tenhamos feito coisas erradas em nossa vida, por mais que eu venha a entender na minha vida que eu tenho coisas erradas, Jesus Cristo, se nós nos arrependermos, se nós formos vitoriosos com relação ao pecado em nossas vidas, Ele nos dará esse símbolo de inocência. Ele irá nos inocentar. Essa pedra branca também tinha o sentido de quando uma pessoa recebia uma cidadania, né, ou quando o escravo recebia libertação, ele recebia também essa pedra branca, símbolo de que Jesus Cristo, Ele irá nos receber no seu reino. Mas mais importante do que isso, do que essa pedra branca, é o que está nela escrito, que é um novo nome. Meus irmãos, Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar os nossos nomes. É interessante na palavra de Deus que a gente veja Deus mudando o nome das pessoas. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. E sempre os nomes, eles são mudados de algo que tinha de ruim no nome, para Deus. Ele transforma aquilo e faz alguma coisa vitoriosa. É interessante a palavra Jacó. A palavra Jacó significa usurpador, aquele que ganha as coisas no engano, aquele que é esperto, aquele que maquina as coisas, aquele que é esperto ganha as coisas maquinando, né? Ou aquele que pega no calcanhar, né? Tem esse significado no original. E Deus, ele transforma para Israel, aquele que luta por Deus, aquele que luta com Deus. Talvez nas nossas vidas quando a gente olha para as nossas vidas, a gente fala: puxa vida, tem tanta coisa errada na minha vida. Talvez quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala: quando Deus falar o meu nome no céu, eu vou ter vergonha. Pastor, eu confesso. Pastor, acho que se Deus falar o meu nome no céu, se for hoje, eu não sei nem se Ele vai falar. E se Ele falar, pastor, eu vou fazer mais ou menos que não sou eu, e se Ele me chamar para julgar, porque eu sei que tem muita coisa errada no nosso nome. Meus irmãos, Jesus, quando morreu na cruz, Ele não perguntou quantos pecados tinha em nossa vida. Mas a verdade é que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus, Ele morreu na cruz justamente por causa dessa vida suja que eu e você venhamos a ter. Foi por isso que Jesus morreu. E nós não podemos deixar isso de lado em nossas vidas. E nós devemos saber que Jesus, por mais coisas erradas que eu tenha feito na minha vida, Ele pode transformar essas coisas erradas em coisas novas. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. Ele quem nos dá um novo nascimento. Ele quem nos dá uma nova vida. Ele vai transformar o nosso nome
Por mais que você possa ter o nome sujo na praça, por mais que o seu nome já possa ter sido desonrado pela sociedade, por mais que o seu nome já possa ter sido levado lá para o fundo do poço, dizer, olha, o nome dessa pessoa aí já está sujo na praça, ninguém mais não tem honra nenhuma na sociedade, ninguém mais respeita esse nome, por mais sujo que esteja o seu nome, Jesus não vai transformar o seu nome, Ele vai te dar um novo nome. Ele vai fazer a nossa vida, Ele vai transformar o nosso caráter, Ele vai fazer com que aquilo que era errado em nossa vida seja alguma coisa honrosa, Ele vai transformar a desonra em honra, Ele vai transformar a vergonha em elogio, em glória. É isso que Jesus Cristo Ele vai fazer comigo e com você. Mas somente aos vencedores, aquele que reconhecer que vergonha não é dizer o meu pecado, vergonha é esconder o meu pecado. Jesus, a carta à igreja de Pérgamo, ela se resume a isso. Não tenhamos pecados escondidos em nossas vidas. Vergonha não é dizer o pecado que está dentro de nós. Vergonha é esconder o pecado. Pois aqueles que escondem estão esperando, na verdade, o julgamento de Jesus. E um julgamento de uma espada afiada. Que Deus nos abençoe. E a minha oração é que eu e você possamos viver uma vida aberta diante de Deus. Uma vida aberta diante da igreja. Dizendo e reconhecendo, eu sou um pecador. Sabendo que a igreja é o lugar de pecadores assumidos. O lugar de pessoas que reconhecem que estão erradas e precisam e carecem da glória de Deus. Amém.